Saúde em Revista. Olá, amigos! Está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você. Eu tenho notado que você tem assistido os nossos vídeos, mas ainda não está inscrito. O que você está esperando? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Esse programa é feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E recentemente nós tivemos a notícia de que o apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas e já teve aí os seus procedimentos médicos e tudo indica que ele está muito bem atualmente. Então eu resolvi falar um pouco sobre câncer de pâncreas. Mas antes de falar de câncer de pâncreas, vamos falar um pouquinho desse órgão, o pâncreas. O que é o pâncreas, afinal de contas? Bem, o pâncreas é um órgão que tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento. Ele é um órgão comprido que ele é classificado em cabeça, corpo e cauda. Ele fica mais ou menos na altura do estômago e se encaixa bem aí na primeira porção do intestino. Quando o estômago já desemboca aí no duodeno, é justamente aí que se encaixa a cabeça do pâncreas. E a cauda fica aproximadamente em cima do estômago e aliás, o corpo, e a cauda fica um pouco abaixo do baço, que fica ali do lado esquerdo. Ele é considerado uma glândula mista. Por que glândula mista? Porque ele produz enzimas digestivas que ajudam a digestão, principalmente digestão e absorção do nosso organismo, nosso intestino e tudo mais, de proteínas, de carboidratos e de gorduras. E ele também produz determinados hormônios que são responsáveis pelo equilíbrio do açúcar na corrente sanguínea, que é responsável pela insulina e o glucagon, que são dois hormônios que controlam a nossa glicemia. Então, quando eventualmente você tem um problema no pâncreas, seja ele um câncer, uma pancreatite, você tem alteração dessas duas funções, a função de liberação das enzimas digestivas, e você tem aí um comprometimento dessa absorção de gordura, carboidratos e proteínas. E também você pode ter um descontrole aí do seu diabetes, né? Ou se você não tinha diabetes, uma das coisas que acontece é o indivíduo repentinamente se tornar diabético. Isso é alguma coisa que chama a atenção, que pode ser uma alteração significativa da função do pâncreas. E não se sabe exatamente porquê, mas por um mecanismo ainda não bem muito esclarecido, pode haver uma multiplicação acentuada e desordenada das células pancreáticas, o que caracteriza aí o câncer de pâncreas. E essa multiplicação dessas células faz com que o pâncreas, nessa parte em que está havendo a multiplicação, essa parte cresce e muitas vezes comprime estruturas importantes do organismo. Quando o câncer de pâncreas se localiza na cabeça do pâncreas, ele vai comprimir estruturas que estão ali próximos do duodeno, que é justamente as vias biliares, que é a vesícula biliar, os canais da vesícula biliar e inclusive o fígado. Então, quando isso acontece,
um dos primeiros sintomas é a que nós chamamos de icterícia, que é um amarelão, principalmente aí nas mucosas e naquela parte branca do olho acaba ficando todo amarelo. Isso é alguma coisa que pode ser indicativo de câncer de cabeça de pâncreas. O grande problema do câncer de pâncreas é que, como o pâncreas está praticamente solto na cavidade abdominal, tendo bastante espaço, essa sintomatologia sintomatologia e também esses sinais de ficar amarelo e tudo mais, ocorre de uma forma só muito tardia, quando o câncer já está numa fase muito avançada. Muitas vezes, quando o câncer está numa fase muito inicial, a pessoa não tem absolutamente nenhuma sintomatologia, ou tenha sintomatologias que podem ser confundidas com uma série de outras coisas. Por exemplo, dos sintomas é uma dor em faixa, dor na região do estômago, que se irradia inclusive para as costas, para a região lombar. Então muitas vezes a pessoa acha que está tendo essa dor frequente aí, ou na região aí do estômago, acha que é uma gastrite, ou mesmo como essa dor vai para as costas, muitas vezes acaba acreditando que seja um problema de coluna, e na verdade pode ser já uma sintomatologia do câncer de pâncreas. Uma outra é o descontrole. Repentinamente a pessoa se transforma em diabético, um descontrole da glicemia. Não tinha diabetes e de repente começou a ter o diabetes sem mais nem menos, ou começou a ter um emagrecimento acentuado sem uma explicação, sem que a pessoa esteja fazendo aí uma dieta. Então, esses são os sintomas que, de repente, acabam fazendo com que a pessoa, depois, lá atrás, quando o diagnóstico for feito aí do câncer de pâncreas, começa já a associar aquela sintomatologia que ele teve anteriormente. Dificilmente o câncer de pâncreas, como eu falei, ele é diagnosticado nessa fase inicial por ter essa sintomatologia muito discreta. E quando é que ocorre esse diagnóstico? É quando a pessoa, por qualquer outro motivo, vai fazer aí um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância magnética, ou até mesmo uma ultrassonografia, e de repente aparece o câncer de pâncreas, que é o que me parece que aconteceu aí com o Edu Guedes, em que ele foi, na realidade, ele estava tratando de cálculo renal, ele estava com alguns problemas de cálculo no trajeto renal, no trajeto das vias urinárias, e ao fazer aí o exame foi detectado o câncer. E aí existem uma série de tratamentos que são feitos, que pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgia. De um modo geral, quando o câncer de pâncreas está muito avançado, tem que ser retirado o órgão como todo, e tem que ser retirado inclusive parte do estômago, parte do duodeno e das vias biliares. É uma cirurgia bastante, vamos dizer assim, que traz uma série de consequências, porque o indivíduo precisa estar repondo todas essas coisas que ele perde do funcionamento do pâncreas, as enzimas pancreáticas, a parte dos hormônios. Ele tem que estar fazendo esse controle posteriormente. E muitas vezes, quando o diagnóstico é feito numa fase bem precoce, muitas vezes pode-se fazer um tratamento apenas retirando uma parte do pâncreas, preservando a outra parte, a parte sadia do pâncreas. Isso
facilita muito, porque aí o pâncreas, tendo uma parte dele funcionante, é o suficiente para restabelecer todas as funções aí do organismo com relação ao pâncreas. Então é uma doença relativamente séria, grave, mas que quando diagnosticada a tempo pode ter aí bons resultados o tratamento. Mas afinal de contas, o que é que causa o câncer de pâncreas? Ou quais são as condições que podem te favorecer a ter o câncer de pâncreas? Então nós sabemos que tem um componente genético, então nós temos uma maior incidência nas pessoas que têm familiares com câncer de pâncreas. E outras coisas, por exemplo, o tabagismo é um forte elemento que faz com que você possa ter o câncer de pâncreas. A bebida alcoólica, o alcoolismo, então o cigarro e a bebida alcoólica são dois vilões muito grandes que podem levar ao câncer de pâncreas. Uma outra condição é a obesidade, o sedentarismo e alimentos. Normalmente os alimentos ricos em gorduras são uma outra condição que pode predispor aí o câncer de pâncreas. Então nós desejamos aí que o Edu Guedes tenha resolvido aí definitivamente o seu problema. E por hoje é só, e na próxima semana eu trago mais um assunto interessante sobre sua saúde. E lembre-se, hein, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até lá!